Você só serve para isso. A frase saiu da boca da Bianca com uma naturalidade que doeu mais do que se ela tivesse gritado. Ela nem sequer olhou para mim quando disse. Estava ocupada digitando no celular, sorrindo para a tela, enquanto eu assinava o 6º cheque para ela em 2 anos. 6º. Eu havia contado. Cada um deles representava uma promessa quebrada. Eu vou te devolver. Laura, que nunca se concretizou. E ali, naquele momento, com a caneta ainda na minha mão e o cheque de R$8.000 já preenchido, algo dentro de mim rachou. Não quebrou de vez, apenas rachou. O suficiente para deixar entrar uma claridade incômoda sobre tudo o que eu vinha fingindo não ver. Meu nome é Laura. Tenho 38 anos. Trabalho como gerente de contabilidade em uma das maiores empresas de auditoria de São Paulo e durante 5 anos tentei construir uma família com um homem que tinha 2 filhos de um casamento anterior. Tentei muito. Talvez até demais. Conheci Roberto quando eu tinha 33 anos. Ele era professor de história em uma escola particular. Tinha um sorriso gentil e uma forma de falar sobre seus alunos que me fazia acreditar que ele era um homem bom. Ele era. Pelo menos, eu quis acreditar que era. Ele tinha acabado de se separar há 2 anos. Estava reconstruindo a vida sozinho, criando Bianca e Mateus em semanas alternadas com a ex-esposa. Na primeira vez que conheci os filhos dele, Bianca tinha 18 anos e Mateus 14. Ela estava terminando o ensino médio. Ele ainda era um adolescente quieto que passava horas jogando videogame. Eu me esforcei para ser gentil sem ser invasiva, presente sem ser sufocante. Sabia que eles tinham uma mãe, que eu não estava ali para substituir ninguém. Apenas queria fazer parte daquela família de alguma forma. Nos casamos 1 ano depois. Foi uma cerimônia pequena, apenas amigos próximos e família. Bianca e Mateus estavam lá, mas percebi que eles permaneceram do lado da mãe biológica durante toda a festa. Roberto me disse que era normal, que eu precisava ter paciência. E eu tive, muita. Compramos um apartamento juntos em Pinheiros. Eu entrei com 50% do valor de entrada, ele com os outros 50%. Dividimos tudo meio a meio, mesmo eu ganhando quase o dobro do salário dele. Parecia justo, parecia certo, era o nosso recomeço. Os primeiros anos foram complicados. Bianca entrou na faculdade de publicidade e começou a vir mais vezes em casa. Mateus também. Aos poucos, nossa casa se tornou um ponto de encontro para eles, especialmente nos finais de semana. Eu cozinhava, limpava, organizava. Roberto sempre dizia que eu era incrível, que ele tinha sorte de ter me encontrado, mas havia algo nas entrelinhas que eu não queria ver. Eles me viam como uma função, não como uma pessoa. Bianca nunca foi rude abertamente. Não no começo. Era tudo muito sutil, um obrigada sem olhar nos olhos, um sorriso que não chegava aos olhos quando eu perguntava sobre a faculdade dela. Uma forma de falar sobre nós quando se referia a ela, Mateus, o pai e a mãe biológica, que automaticamente me excluía da equação. Pequenos cortes que sozinhos pareciam insignificantes, mas que juntos ao longo dos anos formavam um padrão. E então começaram os pedidos de dinheiro. O primeiro foi há 2 anos. Bianca precisava de R$3.000 para um curso de extensão na faculdade. Roberto não tinha o dinheiro naquele momento. O salário de professor não era exatamente generoso. Ela me procurou na cozinha, com aquele sorriso meio envergonhado, dizendo que era uma oportunidade única, que o curso poderia abrir portas para ela. Eu emprestei. É claro que emprestei. Ela era a filha do meu marido. E eu queria ajudar. Ela prometeu devolver em 3 meses. Nunca devolveu. O segundo pedido veio 5 meses depois. R$5.000 para um laptop novo porque o dela tinha quebrado. É essencial para o meu trabalho de conclusão de curso, Laura. Eu não consigo fazer nada no computador da faculdade. Eu emprestei de novo. Roberto disse que ela ia devolver, que ela estava apenas passando por uma fase difícil financeiramente. Depois foram 7.000 para uma viagem que todos os amigos dela estavam indo e ela não podia ficar de fora. Depois 4.500 para um curso de design gráfico. Depois 6.000 para a emergência, que ela nunca especificou. E agora este, R$8.000 para o enxoval do apartamento que ela iria dividir com o noivo. R$53.500 no total.
Eu havia feito as contas em uma planilha que escondia no meu computador do trabalho porque tinha vergonha de olhar para aqueles números. Vergonha de admitir que eu tinha sido usada, que eu ainda estava sendo usada. Você só serve para isso. E o pior era que Bianca estava certa. Naqueles 5 anos, o que eu tinha sido para ela além de um banco? Quantas vezes ela me procurou apenas para conversar? Quantas vezes me incluiu em algo que não envolvesse dinheiro ou algum favor? Nenhuma. Roberto entrou na sala naquele momento, vindo do quarto onde estava corrigindo provas. Ele olhou para mim assinando o cheque e sorriu. Aquele sorriso orgulhoso de pai. Você é incrível, amor. Bianca está tão grata. Ele se virou para a filha. Não está, Bi? Bianca levantou os olhos do celular por meio segundo. Sim. Muito grata. E voltou a digitar. Eu entreguei o cheque. Ela pegou sem nem verificar o valor, dobrou e colocou na bolsa. Preciso ir. Tenho que encontrar com a Marina para escolher as lembrancinhas do casamento. Ela se levantou, deu um beijo rápido no rosto do pai e acenou para mim. Show, Laura. Bianca. Eu chamei. Ela parou na porta, sem se virar completamente. Eu preciso que você me dê um prazo para devolver esse empréstimo. E os anteriores também. Já são mais de 50 mil reais. Silêncio. Roberto me olhou com surpresa, como se eu tivesse cometido uma gafe social terrível. Bianca se virou lentamente, e pela primeira vez em muito tempo, ela realmente me olhou nos olhos. Laura, você sabe que eu vou te pagar quando puder. Não precisa ficar cobrando assim. A voz dela tinha uma irritação mal disfarçada. Além do mais, você ganha bem. Não é como se você estivesse passando necessidade. Antes que eu pudesse responder, Roberto interveio. Amor, a Bianca está organizando um casamento. É uma fase cara. Quando ela e o Lucas estiverem estabelecidos, ela vai te pagar. Não precisa cobrar assim. Cobrar assim, como se eu fosse uma agiota. Como se pedir de volta o meu próprio dinheiro fosse algo inapropriado. Bianca saiu. Roberto voltou para o quarto. E eu fiquei ali segurando a caneta, sentindo aquela rachadura dentro de mim aumentar um pouco mais. 3 semanas depois, recebi um convite pelo WhatsApp para o Meet the Parents Dinner do casamento de Bianca. Era uma mensagem em um grupo que incluía vários parentes e amigos. Li a descrição. Jantar especial onde as famílias dos noivos se conhecerão. Restaurante Terraço Jardins, sábado às 20 horas. Traje, esporte fino. Fiquei animada. Era a primeira vez que Bianca me incluía ativamente em algo relacionado ao casamento. Nos meses anteriores, ela tinha me mantido de fora de praticamente todas as decisões, sempre consultando apenas Roberto e a mãe biológica. Mas agora, finalmente, havia um lugar para mim. Comprei um vestido novo, fui ao salão arrumar o cabelo. Estava nervosa, mas feliz. Pensei que talvez as coisas estivessem melhorando, que minha paciência tinha valido a pena. Na sexta-feira à noite, Roberto chegou em casa com uma expressão estranha. Ficou algum tempo no quarto antes de vir falar comigo na sala. Laura, sobre o jantar de amanhã. Sim, estou ansiosa. Comprei um vestido lindo para a ocasião. Ele coçou a nuca, aquele gesto que ele fazia quando estava desconfortável. A Bianca me ligou. Ela disse que, bem, o restaurante tem limite de pessoas e eles precisaram cortar alguns convidados da lista. Meu estômago afundou. E ela achou melhor que você não fosse dessa vez. É só um jantar, amor. Haverá outros eventos. Silêncio. O apartamento estava silencioso. Até o barulho do trânsito lá fora parecia ter sumido. Ela cortou especificamente a mim? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Não foi pessoal. Ela teve que fazer escolhas difíceis e... Roberto. Eu o interrompi. Ela cortou especificamente a mim? Ele suspirou. A Patrícia vai, a mãe dela, e a Bianca achou que como ela é a mãe biológica. Entendo. E eu realmente entendia. Finalmente. Laura, por favor, não faça disso um problema maior do que é. É só um jantar. Mas não era só um jantar. Era mais um corte, mais uma exclusão, mais uma mensagem clara de que eu não era parte daquela família. Nunca tinha sido. Eu era apenas a mulher que pagava as contas e fazia os cheques. Não fui ao jantar, obviamente,
Passei aquele sábado sozinha no apartamento, olhando para as fotos que Bianca postou nas redes sociais. Ela, linda no vestido azul que eu tinha ajudado a pagar. Roberto sorridente ao lado da ex-esposa Patrícia. A família do noivo, todos elegantes. A legenda dizia: noite perfeita com as pessoas que amo. Minha família se encontrando com a família do amor da minha vida. Eu não estava em nenhuma foto. Era como se eu não existisse. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao escritório mais cedo do que o normal. Precisava me distrair, mergulhar no trabalho, esquecer um pouco daquela sensação de inadequação que tinha se instalado no meu peito. Estava revisando um relatório financeiro quando meu chefe, Dr. Henrique Santos, bateu na porta da minha sala. Ele era um homem de 55 anos, sério, mas justo, que sempre reconheceu meu trabalho. Eu o respeitava muito. Laura, bom dia. Preciso que você participe de uma reunião comigo hoje às 11. Cliente novo, grande conta. Quero que você esteja presente na negociação. Claro, doutor Henrique, estarei lá. O resto da manhã passou em ritmo normal até que por volta das 10h30 recebi uma mensagem de Bianca. Laura, pode conversar agora? É urgente. Liguei para ela. O que aconteceu? Estou na região do seu escritório. Posso subir aí para conversarmos? É sobre o casamento. Hesitei. Não costumava receber visitas pessoais no trabalho, mas ela disse que era urgente. Está bem, venha. 20 minutos depois, Bianca estava sentada na frente da minha mesa. E ela não estava sozinha. Roberto estava com ela. O que aconteceu? Perguntei genuinamente preocupada. Talvez fosse alguma emergência. Bianca respirou fundo. Laura, eu sei que já te pedi muito dinheiro. E eu sou grata, de verdade. Mas estou em uma situação complicada. Pronto. Lá vinha outro pedido. O buffet aumentou o preço em cima da hora. 12 mil reais a mais. Meus pais não conseguem cobrir e eu não posso cancelar o casamento agora. Todas as outras coisas já estão pagas. E... Bianca, eu a interrompi. Você já me deve mais de 50 mil reais. 53.500 para ser exata. Eu sei. E eu vou te pagar tudo. Depois do casamento, quando eu e o Lucas estivermos morando juntos, vamos fazer um plano de pagamento. E... não. A palavra saiu firme. Mais firme do que eu me sentia. Não vou emprestar mais dinheiro. O rosto de Bianca ficou vermelho. Roberto se mexeu desconfortável na cadeira. Laura, é o casamento da minha filha. É um momento importante. E foi importante quando ela me cortou da lista do jantar, quando ela me tratou como se eu não fizesse parte da família? Isso foi um mal-entendido. Roberto começou, mas Bianca o interrompeu. Um mal-entendido? Ela riu, sem humor. Laura, você não é minha mãe. Você é a esposa do meu pai. Tem diferença. No jantar, eu queria pessoas da minha família de verdade. Pessoas que são importantes de verdade para mim. Você. Ela fez uma pausa, procurando palavras. Você é legal, ajuda com dinheiro, mas não é como se fosse família mesmo. Aquela rachadura dentro de mim se abriu completamente. Então eu só sirvo para emprestar dinheiro? Minha voz estava tremendo. É isso? Bianca deu de ombros, um gesto tão casual que foi como um tapa. Você só serve para isso. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma batida firme na porta. Eu tinha esquecido completamente que estava no escritório, que aquela não era uma conversa para ser tida ali. Entre, eu disse automaticamente. Dr. Henrique abriu a porta. Ele olhou para mim, depois para Bianca e Roberto, e algo no seu rosto mudou. Ele tinha ouvido. A porta da minha sala não fechava perfeitamente. Tinha uma fresta. Ele tinha ouvido tudo. Laura, ele disse, ignorando completamente os outros dois. Preciso de você para aquela reunião agora. É uma conta importante e não podemos nos atrasar. Sim, claro. Eu me levantei, grata pela interrupção. Bianca, Roberto, precisam me dar licença. Tenho uma reunião. Bianca abriu a boca para protestar, mas Dr. Henrique já estava segurando a porta aberta, uma expressão neutra mas firme no rosto. Com licença, ele disse, um claro sinal para que eles saíssem. Eles saíram. Eu peguei minha pasta e segui Dr. Henrique pelo corredor, mas em vez de ir para a sala de reuniões, ele me levou até a copa vazia. Laura, ele começou.
E havia algo na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Algo pessoal. Essa moça é sua filha? É enteada. Filha do meu marido. Ele assentiu lentamente. Eu não costumo me meter na vida pessoal dos funcionários, mas o que eu acabei de ouvir. Laura, você é uma das profissionais mais competentes e respeitadas desta empresa. Você gerencia contas de milhões de reais, tem a confiança de clientes importantes, é eficiente, pontual, responsável. Por que você permite que a tratem assim? Lágrimas queimaram meus olhos. Ninguém nunca tinha feito essa pergunta. Ninguém nunca tinha questionado por que eu aceitava ser tratada como nada. Eu não sei, sussurrei. Aquela moça disse que você só serve para emprestar dinheiro. E o seu marido ficou ali sentado, calado, concordando com ela. Ele fez uma pausa. Laura, posso te falar algo como alguém mais velho? Às vezes, as pessoas que deveriam nos valorizar são justamente as que nos tratam pior. E não é porque não temos valor. É porque elas sabem que vamos aceitar. Eu não conseguia falar, apenas assenti. Pense nisso, ele disse gentilmente. Agora vamos para essa reunião, e depois do expediente, se quiser conversar, minha porta está aberta. A reunião foi bem. Melhor do que eu esperava, considerando que minha cabeça estava em outro lugar. Consegui me concentrar nos números, nas projeções, no que eu sabia fazer melhor. Ali, naquela sala de reuniões, eu era Laura, a gerente de contabilidade competente. Não Laura, o banco humano. Quando voltei para minha sala no fim do dia, tinha uma mensagem de Roberto. Laura, você exagerou hoje. A Bianca ficou muito chateada. Precisamos conversar quando você chegar em casa. Eu exagerei. Eu precisava me explicar. Depois de 5 anos sendo usada, diminuída, excluída, eu é que tinha exagerado por finalmente dizer não. Respondi. Vamos conversar sim. Quando cheguei em casa naquela noite, Roberto estava na sala, esperando. Bianca também estava lá, sentada no sofá com os braços cruzados, uma expressão de vítima no rosto. Laura, você não pode embaraçar a Bianca assim. Roberto começou antes mesmo de eu tirar o sapato. Fazer aquela cena no seu trabalho, na frente do seu chefe. Fazer cena? Repeti. Eu apenas disse não para mais um empréstimo. Você sabe que ela precisa desse dinheiro para o casamento. E eu preciso do meu dinheiro para viver, para pagar as minhas contas, para ter segurança financeira. Bianca bufou. Você ganha bem, Laura. Não é como se 12 mil reais fossem fazer diferença para você. Não é sobre o valor, eu disse, minha voz cada vez mais firme. É sobre respeito. É sobre vocês me tratarem como se eu só servisse para isso, para pagar, para emprestar, para estar disponível quando vocês precisam. Nós te respeitamos, Roberto disse, mas até ele parecia incerto. Me respeitam? Ri sem humor. Roberto, sua filha me cortou da lista do jantar das famílias. Me disse na minha cara que eu não sou família de verdade. E hoje ela disse que eu só sirvo para emprestar dinheiro. E você ficou ali, calado, sem me defender. Ela não quis dizer assim. Quis sim. Bianca se levantou. Porque é verdade. Você não é minha mãe, Laura. Você é só a mulher que o meu pai casou. E eu sou grata pelo dinheiro que você empresta, mas não vamos fingir que você é algo mais do que isso. O apartamento ficou em silêncio, um silêncio tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Está bem, eu disse calmamente. Então é isso que eu sou. Obrigada por deixar claro. Fui para o quarto e fechei a porta. Sentei na cama e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por 5 anos desperdiçados. Chorei pelos 53 mil reais que eu nunca veria de volta. Chorei por todas as vezes que tentei ser gentil, presente, parte de algo que nunca me quis realmente ali. E então parei de chorar. Levantei, peguei uma mala e comecei a fazer o que deveria ter feito muito tempo atrás. Na manhã seguinte, procurei um advogado. Queria me divorciar e queria fazer isso da forma certa. O apartamento tinha sido comprado com dinheiro dos dois, meio a meio. Eu tinha direito à minha parte, mas não queria ficar naquele lugar, naquelas memórias. Então propus que Roberto ficasse com o apartamento se pagasse a minha metade do valor. Ele aceitou. Acho que ele ficou aliviado por eu não complicar as coisas. Aluguei um apartamento menor em Vila Madalena.
Um quarto, sala, cozinha americana, apenas para mim. Pequeno, mas meu. O processo de divórcio levou 4 meses. Nesse tempo, Roberto me ligou várias vezes tentando conversar, pedindo para reconsiderar. Disse que as coisas podiam melhorar, que ele ia conversar com a Bianca. Mas era tarde demais. A rachadura tinha se tornado um abismo. Mateus, o filho mais novo, me mandou uma mensagem. Era curta. Laura, sinto muito por tudo. Você sempre foi legal comigo. Foi a única manifestação de qualquer um deles que pareceu genuína. Bianca não entrou em contato. Nem para se desculpar, nem para perguntar pelos 12 mil reais. Nada. 3 meses depois do divórcio, Dr. Henrique me chamou em sua sala. Laura, quero te oferecer uma promoção. Diretora de contabilidade, 20% de aumento. Mais responsabilidades, mas sei que você pode lidar com isso. Aceitei sem hesitar. Era o reconhecimento do meu trabalho, do meu valor, algo que eu nunca tinha tido em casa. 2 meses depois da promoção, a empresa organizou um evento para os gerentes e diretores. Um jantar formal para celebrar os resultados do trimestre. Eu estava lá, no meu vestido azul marinho, conversando com colegas, sentindo-me finalmente no lugar certo. E então eu a vi, Bianca. Do outro lado do salão, ela estava com um homem de terno, conversando animadamente, e quando nossos olhos se encontraram, vi a surpresa no rosto dela. Ela não esperava me ver ali. Ela veio na minha direção, o homem a reboque. Laura, que surpresa te ver aqui. Trabalho aqui, respondi, educada mas fria. E você? O Lucas foi convidado. Ele trabalha na área de tecnologia da empresa que vocês prestam serviços. Ela apontou para o homem. Lucas, essa é a Laura. A ex-esposa do meu pai. Lucas estendeu a mão. Prazer. E então, ele olhou para mim mais atentamente. Laura? Laura Santos? A nova diretora de contabilidade? Sim, respondi. Meu chefe comentou sobre você. Disse que você é uma das profissionais mais competentes que ele já teve o prazer de conhecer. Bianca piscou, surpresa. Diretora? Fui promovida há alguns meses. Nesse momento, o Dr. Henrique se aproximou do nosso grupo. Laura, preciso te apresentar ao... Ele parou ao ver Bianca. Depois me olhou. É ela? Eu apenas assenti. Doctor. Henrique ficou em silêncio por um momento. Depois disse para Lucas. Você tem muita sorte de trabalhar com profissionais do calibre da Laura. Ela é uma das melhores que temos. Ele se virou para Bianca. E você, moça, deveria ter vergonha na cara. Bianca ficou vermelha. Com licença? Eu ouvi o que você disse para ela há alguns meses. Você só serve para isso. Pois saiba que essa mulher que você tratou como um banco é uma das profissionais mais respeitadas desta empresa. Ela gerencia contas milionárias. Tem o respeito de todos aqui. E ainda assim, permitiu que você a tratasse como nada. E você, que pediu 50 e tantos mil reais emprestados, teve a cara de pau de dizer que ela só servia para aquilo. Lucas olhou para Bianca, surpreso. 50 mil reais? Bianca estava sem palavras. Dr. Henrique continuou. E por acaso, eu sou o tio do Lucas. Foi ele quem me contou sobre o casamento dele, sobre a família da noiva. E quando ele descreveu a situação familiar, eu juntei os pontos. O silêncio era ensurdecedor. Laura, me perdoe por me intrometer assim, doutor. Henrique disse, mais gentil agora. Mas essa moça precisava ouvir isso. E você, Lucas, precisa saber com que tipo de pessoa está se casando. Alguém que usa as pessoas e depois as descarta. Lucas estava pálido. Ele olhou para Bianca com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você pediu 50 mil reais emprestados para a madrasta? Ela não é minha madrasta. Bianca disse, defensiva. Ela é a mulher com quem seu pai foi casado por 5 anos. Ela cuidou de você e você a usou. Lucas parecia genuinamente chocado. Bianca, precisamos conversar. Com urgência. Eles saíram. Eu fiquei ali, ao lado de Dr. Henrique, que me olhou com algo que parecia orgulho. Espero não ter ultrapassado, ele disse. Não, respondi. Obrigada. Não sei o que aconteceu com Bianca e Lucas depois daquela noite. Ouvi rumores de que o casamento foi adiado. Ouvi também que Roberto tentou me ligar várias vezes depois disso, mas eu nunca atendi. Mudei de número. Fechei aquele ciclo.
O que eu sei é que hoje, 1 ano depois de tudo isso, eu estou bem. Tenho meu apartamento pequeno, que é completamente meu. Tenho minha carreira sólida. Tenho amigos. Tenho paz. Tenho noites de sono tranquilas, sem me preocupar se estou sendo boa o suficiente para pessoas que nunca me valorizaram. Conheci alguém, um colega do departamento financeiro. Ele me trata com respeito, me vê como uma pessoa completa, não como uma função. Estamos indo devagar, sem pressa, construindo algo saudável. E aprendi algo fundamental. Meu valor não depende de quantas pessoas eu agrado, de quanto dinheiro eu empresto, de quantas vezes eu digo sim quando quero dizer não. Meu valor existe independentemente de alguém reconhecer ou não. Ele sempre esteve ali. Eu só precisei parar de ignorar. Bianca disse que eu só servia para aquilo. E talvez, naquele relacionamento, ela estivesse certa. Porque eu permiti. Eu me coloquei naquele papel. Aceitei as migalhas e chamei de banquete. Mas não mais. Hoje eu sei que sirvo para muito mais. Sirvo para liderar equipes, para tomar decisões importantes, para construir relacionamentos saudáveis, para me respeitar. Sirvo para existir plenamente, sem pedir permissão, sem buscar validação de quem não consegue enxergar meu valor. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, nunca mais vou me colocar em uma posição onde preciso provar que sou digna de respeito, porque eu sei que sou. E quem não consegue ver isso simplesmente não merece estar na minha vida. O direito de existir plenamente não depende de sobrenome, de sangue ou de permissão. Ele é meu por natureza. E agora, finalmente, eu acredito nisso.